Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação, de certo modo, do pastor, né? Do pastor que de certo modo atacou aí o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa que é a verdade, que diz estar arrependido. E vamos falar também desse cara aqui, ó, que é o Braga Neto, que fez um desabafo nas redes sociais, tá? Então a gente vai falar sobre isso daqui, sobre essa situação. Dois casos aí que estão dizendo que estão arrependidos, tá? O pastor Anderson Silva. E a pergunta que fica é: será que à luz do direito penal, será que o direito penal vai de certo modo proteger esses caras aí que estão dizendo que estão arrependidos, estão, né, muito chateados com a situação, né, um de ter de certo modo tentado atacar aí o Estado Democrático de Direito, o outro de certo modo por ter atacado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esses caras estão dizendo que estão arrependidos. O direito penal, de certo modo, protege, sim, algumas pessoas que estão passando por, né, ou pelo menos que em alguns casos, é importante a gente dizer, que estavam aí, de certo modo, na iminência ou estavam prestes a cometer um crime, tá? O direito penal fala sobre isso, protege essas pessoas, né, até um certo ponto. Mas a pergunta que fica é: será que nesses casos aqui o direito penal vai protegê-los, né? O Braga Neto está desesperado, está em pânico. O Anderson também, o Anderson Silva, pastor, que disse que ia orar para alguém, né? Eu não posso nem mencionar, mas para que fosse... Ele atacou o Lula, tá? Foi uma frase muito forte, eu não quero repetir aqui. Eu acho que não há uma necessidade, é desnecessária essa situação e eu não, tanto você quanto eu, nós não precisamos ouvir isso daqui. Mas a gente vai falar aqui sobre essa situação, tá? Em especial, esse aí que você tá vendo aí. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, é importante a gente dizer isso daqui. Seja muito bem-vindo. E hoje no vídeo, né, nós vamos falar sobre essa situação aí do Anderson, né, e também do Braga Neto, que estão aí desesperados, estão em pânico. O Anderson, né, de certo modo, existem um desses caras aqui, de certo modo, pode ser agraciado pelo direito penal, né, e a gente vai falar mais. Será que é o Anderson? Eu não tô falando do Nicolas, não. O Nicolas não vai ser agraciado pelo direito penal, não. Ou Braga Neto, tá? Um desses dois caras aqui vão ser agraciados pelo direito penal. Mas antes disso, você precisa saber e conhecer um pouco mais da história, tá? E já aproveita e já deixa um like aí. Já me apresentei. Vamos falar sobre a situação aí do pastor, né? Mais conhecido aí como Anderson Silva. E também aí, de certo modo, não tô falando do Nicolas, que o Nicolas Ferreira você pode esquecer. Esse não vai ser agraciado pelo direito penal. E tem um desses dois caras aí que não vai ser também, mas tem um que vai ser, de certo modo, perdoado pelo direito penal. Será que é o Anderson Silva? Será que é o Braga Neto? A gente vai falar mais sobre a situação, tá? O que acontece aqui em relação ao pastor, né, o conhecido aí como pastor Anderson? Esse cara foi a um podcast e, de certo modo, em um dado momento, ele ficou um tanto que empolgado e utilizou lá uma parte do texto sagrado, né, que não deveria. Depois ele fala que tá arrependido aí, mas tentando fazer uma alusão ali para poder atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Então ele tava ali ao lado do Nicolas Ferreira, né, talvez estava querendo ganhar alguns votos e falou isso, e a frase foi muito pesada. Depois a Polícia Federal foi para cima dele. Lembrando que aqui a gente fala sobre a instituição e não especificamente, né, bajulando A, B ou C. A gente simplesmente fala porque é uma das, se é que a gente pode dizer, uma das falas do direito penal. Então a gente simplesmente tem que pegar e mencionar. Então, né, a Polícia Federal foi para cima dele, complicou demais a vida dele e, de certo modo, né, fez alguns questionamentos e ele depois pulou fora, dizendo que tava, né, que não foi uma parábola, uma coisa do tipo. E aí a situação ficou um tanto que mais a menos, mas de certo modo não ficou muito legal para um pastor, né, ou supostamente pastor, né, Anderson, passar por essa situação, tá? Ele disse que na época acho que era bolsonarista, agora já mudou de conversa, disse que não é mais e tal, disse que tá arrependido. Você vai acompanhar aí mesmo na própria fala do pastor, né? Pastor que pediu para Deus arrebentar, né? Em maio, em um podcast, teve aí investigado pela Polícia Federal. O pastor Anderson Silva, líder da igreja, afirmou nessa quinta-feira ter se arrependido de apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o exercício da sua fé em maio passado. O religioso ficou nacionalmente conhecido ao fazer a seguinte oração, que não foi uma oração: Senhor, arrebenta, né? Enfim, então tá aqui, a coisa ficou um tanto mais complicada. Mas esse rapaz aqui, ele teve o direito aí ao perdão
vamos dizer assim, do direito penal, né? Se é que a gente pode dizer, só num termo de uma maneira que você compreenda, o próprio Código Penal dá essa liberdade, sim, né, para evitar algumas situações tanto mais que constrangedora. A gente vai falar aqui dele, né, em especial porque ele não chegou especificamente, né, e ainda está em investigação, talvez a PGR pode oferecer a denúncia ou não, mas nesse caso aqui, ele teve aí o benefício, em especial por conta do Código Penal brasileiro, onde fala no artigo 16, artigo 15 também do Código Penal, fala sobre essa situação. Sobre a desistência voluntária. Ele não chegou especificamente a desistir, né, por situação, por como é que eu posso dizer, porque ele foi impedido. Mas sim, né, porque não houve mais uma reverberação, enfim, ninguém também caiu na dele ali naquela história. Só imaginou que fosse apenas uma história. Agora, a situação se complica mais para o Braga Neto, tá? Esse aqui teve o direito ao perdão, mas, né, o Braga Neto diz estar também arrependido. Agora, será que vai ter perdão, direito ao perdão, né? Que é uma das políticas aí do direito penal, em alguns casos, tá? O arrependimento eficaz. Bem, o que que acontece? O Braga Neto, você sabe, ele de certo modo partiu para cima aí de alguns companheiros, né? Por conta que, na teoria, supostamente, ele estava querendo participar, participou supostamente da tentativa de um golpe, tá? Agora, como o Braga Neto já sabe que tem várias provas contra ele, a situação vai ficando um tanto mais complicada, ele tá dizendo que está arrependido, pelo menos é o que foi veiculado aí, né? Ele diz aí que agiu com o fígado e não especificamente com o raciocínio, se é que assim a gente pode dizer. Então, ele diz que está arrependido. Agora, é importante a gente dizer para o Braga Neto e para a Companhia Limitada que dizer que está arrependido a essa altura do campeonato não funciona muito, porque o arrependimento aí eficaz é só em alguns casos que não há uma grave ameaça, tá? O que supostamente o Braga Neto participou, é claro que a gente fala da parte de tentativa, porque, né, é quando, de certo modo aí, o agente, o mais conhecido como criminoso, por situações, né, inerentes à vontade dele, empregou todos os esforços possíveis para que houvesse a conclusão do crime, mas em virtude de situações que não dependia da vontade dele, não aconteceu. Ou, às vezes, né, em outras situações, como a gente pode mencionar, sobre a desistência, tá? A desistência aí voluntária, o agente desiste de prosseguir na execução do crime por conta dele simplesmente ter se arrependido. Nesse caso, existe sim uma possibilidade de diminuição da pena, mas é quando o agente ele ingressa na fase ali mais conhecida como iter criminis. Já falei sobre isso daqui, que é sobre um dos estudos lá da criminologia, que é a ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, tá? Então, enfim, só para resumir, o indivíduo ingressou ali de certo modo na tentativa, ou seja, na tentativa não, ele ingressou ali na fase do crime, ele pensou, ele de certo modo ele preparou, só que, né, por alguma situação dele mesmo ali no íntimo dele, ele desistiu. No caso do Braga Neto aqui, né, não foi uma desistência voluntária, não houve nada disso, tá? O que aconteceu com o Braga Neto é que ele foi impedido, né, ou vamos colocar aqui supostamente na situação do Braga Neto, que ele ainda não foi julgado, condenado, não houve trânsito em julgado, nada disso. Na situação do Braga Neto, é que, supostamente, ele foi impedido. Ele não desistiu voluntariamente, ou eles foram impedidos. Então não vai haver essa possibilidade de arrependimento eficaz, segundo consta lá no artigo 16, artigo 15 do Código Penal, aonde fala sobre essa situação, tá? Onde é, na realidade, mais conhecido como uma política criminal. Ou seja, para que outros indivíduos, quando começarem a execução do crime, né, ali, de certo modo, pare, né, e de certo modo, consequentemente, vai haver ali uma redução. Ou seja, tá fazendo o máximo para desestimular o criminoso ou as pessoas aí, né, no caso, o agente, a não cometer o crime. No caso do Braga Neto e Companhia Limitada, se participaram dessa situação do crime, coisa do tipo,
aí nesse caso, nesse caso aí, não vai funcionar, tá? Então, é só mais pra gente falar aqui um pouco mais sobre direito penal em específico, né? Artigo 16, artigo 15, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para colocar na tela para vocês, né? E de certo modo para aí fundamentar, tá? Artigo 16 do Código Penal, e aí deixa eu pegar aqui. Artigo 16, só para poder fundamentar, enquanto isso, você já deixa um like aí, porque ajuda demais, tá? Deixa eu pegar aqui, acho que, não sei nem se apareceu aí para vocês, mas vai aparecer agora, tá? Pronto, deixa eu pegar aqui, agora já foi, ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano e aí, né, ou restituída a coisa, até sem o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário, né, do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, tá? Então, né, acho que apareceu aí para vocês. No caso do Braga Neto e companhia, não, apareceu enfim, deixa eu pegar aqui. No caso do Braga Neto e companhia limitada, não vai adiantar, não vai ajudar, tá? Porque, de certo modo, aí já houve uma tentativa, tá? Uma tentativa aí se é que assim a gente pode dizer, tentativa de demolição do Estado Democrático de Direito, tá? Eles foram impedidos de cometer o crime, consequentemente, não por iniciativa deles, mas, de certo modo, por situações inerentes à vontade deles. Então, a casa vai cair e não vai adiantar o choro. É isso aí, a gente se fala na próxima oportunidade. Valeu!